Olá, como vão? Tudo bem? Eu sou o Dr. Luiz Assis e tenho a honra de estar com vocês hoje para mostrar o protocolo Myotox. O protocolo Myotox é uma forma de aprimorar a performance da toxina botulínica. A gente escuta muitos colegas falando: nossa, doutor, minha toxina já não funciona tão bem, nem em mim, nem nos meus pacientes. Então a gente estudando, a gente de uma maneira observacional, há cerca de 2 anos, a gente teve o insight de iniciar o estudo da toxina botulínica associada a um peptídeo que tem essa característica de relaxamento muscular, como foi bem falada na aula. Então agora eu vou mostrar para vocês como que evoluiu. Vocês já viram as fotos no estudo também que a gente fez antes e depois, mostrando o início de ação mais rápido, também a duração mais demorada, mas afinal de contas, como que a gente faz? Então vamos mostrar para vocês. Esse aqui é o Myo-Tek da Toscane. O Myo-Tek é o argiriline peptídeo, também chamado de acetil-hexapeptídeo 8. Ele vem nessa caixinha azul e ele vem com 10 ampolas de 2 ml cada um. Sendo que cada ampola, depois que você quebra, ela é inviolável, você tem que usar todo o conteúdo. O Botulin, a gente sabe que ela é muito versátil, como a gente viu na aula. Ela apresenta eficácia garantida, possui qualidade, segurança, e aí tem apresentações variadas. Existe a apresentação de 50, a de 100 e a de 200. O que eu vou mostrar para vocês aqui é a forma que eu tenho o hábito de fazer no dia a dia no meu consultório. A gente sabe que existe dois tipos de diluição. A diluição chamada seca e a diluição chamada úmida. Eu prefiro, de uma forma geral, usar a diluição seca, porque dessa forma a gente usa menos volume com menor chance de difusão do produto. Então, já que eu gosto de uma diluição seca, que é 1 para 1, geralmente eu faço em 200 unidades do Botulin, a gente vai utilizar 2 ml do Myo-Tek. Vamos pegar o Botulin. O Botulin ele tem que ficar refrigerado entre 2% e 8%, tá? E vocês viram na aula que ele tem uma coisa que é bem interessante, que é um sistema que é único da Blau, que chama Low Vacuum, que faz o seguinte: na hora que a gente vai colocar aqui, tá? Os 2 ml do argiriline, do Myo-Tek, aspirado, ele é um líquido branco, não é viscoso, a gente vai colocar, você vê que ele vai devagarzinho para dentro, ou seja, a gente não espera que tenha vá muito rápido todo o conteúdo, tá? Porque às vezes, dependendo da toxina, vai muito rápido e isso faz com que possa acontecer geralmente uma desestruturação dessas proteínas. E esse sistema em que a gente praticamente não vê a toxina e o baixo vácuo, isso faz com que ocorra um menor turbilhonamento da proteína e uma menor desestabilização. Então aqui a gente fez a diluição de 2 ml do Myo-Tek em 200 unidades, que a gente chama de diluição seca. Já vai voltar lá para a geladeira. Qual que é o grande pulo do gato em relação a essa diluição? As pessoas às vezes ficam fazendo contas, etc., mas o grande pulo do gato é você saber qual seringa você vai utilizar. Se você utiliza a diluição seca de 1 para 1, o interessante é você usar, a gente vai sugerir aqui, essa seringa da Unicmed, que ela vem com um traçado de 300 cc, ou essa aqui da BD também, que ela é um pouco mais cara, tem a agulhinha fininha. E qual que é a grande sacada? Como ela vem 30 cc, geralmente no espaço de 30 a 20, são 10, vem 10 tracinhos. Dessa forma, você escolhendo essa seringa que tem 10 tracinhos a cada espaço de 10, você tem 1 unidade por tracinho. Doutor, mas eu gosto mais de fazer uma diluição, não tenho muita expertise, não sinto muita segurança em fazer pequenos tracinhos. Prefiro fazer uma diluição mais úmida. Prefiro pegar o Botulin de 100 unidades e utilizar o Myo-Tek de 2 ml. Então, como resolver esse problema em relação à questão da diluição diferente em relação ao que eu faço? Simples, é somente escolher a seringa correta. Aí a gente sugere, a gente usa essa da Unicmed, que vem com 100 cc's, que é essa seringa aqui. E a grande diferença dela, porque esses tracinhos entre os 100 e 90 são 5 tracinhos. Ou seja, em 0,1 ml eu tenho 5 unidades. Ou seja, nessa seringa
Da mesma forma que a outra, cada tracinho vai ter uma unidade. Então, o que vai variar é basicamente a escolha da seringa. Se você fizer a diluição seca de 200 unidades com 2 ml, escolha a seringa de 30 cc. Se você utilizar 100 unidades com 2 ml de Miotec, escolha a seringa de 100 cc e você, cada tracinho, vai ter uma unidade. Olá, então, estamos com Eliana, 51 anos, lembrando que tem cerca de 4, 5 meses de toxina, ainda tem um pouquinho da toxina, mas ela gosta de ficar sempre com a toxina em dia. Então a gente vai trabalhar o mecanismo do full face. A gente sabe que o Botulim tem uma ação semelhante ao Botox, a onabotulino. E a gente vai fazer uma marcação focando nos terços, nos 3 terços, superior, médio e inferior. Olhando para a Eliana, levanta o supercílio para a gente, ela gosta do supercílio um pouco mais arqueado, mas ainda tem uma certa toxina. Mesmo em cima da linha de tocotofana, a gente vê que existe uma certa marcação, pode relaxar a Eliana. Então a gente vai trabalhar com os pontos acima da linha do cotofana e na parte lateral, para evitar um excesso muito grande de elevação do supercílio. A gente vai fazer os pontos mais superficiais, pelo aquele estudo do cotofana que mostra que quando você faz mais superficial, você trabalha mais uma parte mais superficial do que na parte propriamente muscular. Ao contrário, abaixo da linha do cotofana, a gente vai usar o mesmo estudo do clique, a gente vai fazer pontos mais profundos para ter um efeito mais muscular. A gente fez uma linha reta e a gente vai utilizar maior quantidade de toxina no ponto central para deixar um pouco mais baixo e fazer o arqueamento lateral. O supercílio dela, ela tem umas características que são bem interessantes, trava no meio pra gente, a gente percebe um rebaixamento maior da cabeça do supercílio direito, relaxa, a gente sabe que o depressor da cabeça do supercílio é responsável por isso, então a gente vai usar 2 unidades desse lado, enquanto usaremos 1 unidade do lado contralateral. Aperta mais uma vez, relaxa. Aqui a gente percebe que ela tem um formato em U, a gente tem 3 formatos, que é o convergente de setas, o U e o V. E a gente tem 3 pontos que são importantes. A gente tem um ponto ao nível do dorso nasal, ao nível do canto medial e ao nível do limbo medial. Então fizemos a marcação aqui com 5 unidades, aqui com 3 unidades, e o próceros dela, por mais que não seja muito evidente, por ser um músculo depressor, a gente sempre vai trabalhar em cima dele para poder erguer o rosto. Dado importante também, a gente vira para o lado de cá, Eliana, a gente percebe que a cauda do supercílio do lado esquerdo, ela é um pouco mais baixa que a cauda do supercílio do lado esquerdo. E levanta o supercílio para a gente, direito, relaxa. Ela gosta do supercílio um pouco mais elevado. Então o que vamos fazer? A gente vai fazer esse pontinho aqui ao nível do canto lateral para fazer a elevação vertical superior, né, a vertical do supercílio, e a gente vai fazer o ponto lateral para fazer uma elevação mais oblíqua. E vamos fazer diferentes. Aqui iremos fazer 2 unidades, porque a cauda do supercílio do lado direito já é um pouco mais erguida, e do outro lado iremos usar 3 unidades. Ri pra gente. Faremos 4 unidades nessa região e 1 unidade aqui, lembrando que a gente mudou o ponto inferior dessa região para essa região entre o rebordo e o canto lateral, justamente para evitar o efeito de prateleira. Relaxa. Quando a gente fazia o ponto aqui, ri pra gente, a gente tinha o efeito de sorriso em prateleira, relaxa. Enquanto a gente muda para cá, ri pra gente, a gente não tem, a gente mantém a naturalidade do paciente. Mas tem que informar que essas linhas, mais esse craquelado mais lateral, ele não é resolvido pela toxina e sim depois por outros tratamentos que focam mesmo a hidratação e estimulação de colágeno da região. Focado no terço inferior, a gente sempre trabalha também com DAO e com mento, que eles trabalham em conjuntos, deprimindo todo o rosto. Então a gente levanta o lábio, deixa o sorriso mais bonito, mais elegante, porque realmente a queda do canto da boca ela envelhece bastante e a gente consegue fazer uma prevenção. Além disso, existe o estudo, né, da doutora Virgínia Amaral, que trabalha o rosto como se fosse uma engrenagem, e a gente sabe que trabalhando com o platisma, que é o principal músculo que deprime o rosto, a gente bloqueando o platismo, a gente consegue elevar esse rosto, deixá-lo mais bonito, com um contorno mais bonito em relação à mandíbula e também melhora a parte anterior malar. Faz um izão, ela aqui pode fazer o mesmo tá.
De uma forma geral, quando a gente faz o I, a gente consegue perceber bastante as linhas aqui do Wi-Fi e a gente percebe as linhas também nessa lateral. Como a gente faz essa marcação? Geralmente o DAO, em alguns estudos vocês vão ver que eles marcam mais aqui embaixo, a gente vem percebendo que quanto mais embaixo, maior a possibilidade de você pegar o rebaixador do lábio, que as fibras se interrelacionam aqui, então a gente faz mais em cima, mesmo na borda posterior do músculo DAO, o mentual bem na parte central, desde a marcação do DAO 2 centímetros ao nível do corpo da mandíbula, a gente faz mais um pontinho e 2 centímetros para trás faz outro pontinho. Na marcação da parte inferior do platisma, a partir desses pontos, a gente começa 2 centímetros para trás e termina 2 centímetros para frente em relação ao DAO. Então fica, em relação a esses 3 pontinhos, os 2 do corpo e o do DAO, fica intercalado os pontos. Então um logo aqui atrás, um no meio, outro entre esse e o DAO e um logo em frente, tá? Da mesma forma do outro lado. A gente vai usar 2 unidades em todas essas partes, focando mais na parte mais superficial, para a gente poder fazer essa elevação e melhorar o platisma. É importante lembrar que, como a gente falou, essa parte a gente faz mais profundo pelo estudo do clique. Essa região da cabeça do supercílio, eu geralmente faço multinível, porque a gente sabe que ele tem uma origem óssea, uma inserção na pele, então eu costumo fazer multinível. A região que seria também profunda, poderia ser o septo, depressor do septo nasal. O mentual também eu faço multinível pela mesma questão, ele tem uma origem óssea e uma inserção na pele, por isso que dá a famosa podorrange, né, que é celulite. E aqui a gente faz todos mais ao nível superficial. Vamos lá?